Pessoal, vamos ver hoje então a trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro vamos observar o triângulo retângulo aí, né? Triângulo retângulo, para ter esse nome, ele tem que ter um ângulo reto, identificado aqui por esse quadradinho com pontinho no meio, muitas vezes sem pontinho no meio, tá? Este é o triângulo retângulo. Retângulos vão ser classificados de acordo com as posições deles, né? Então, no triângulo retângulo tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. No caso, estou chamando o ângulo B aqui de alfa e o ângulo C do ângulo beta, né? Deixa eu mudar aqui a posição para a gente se ver melhor, ok? Bom, vou chamar os lados aqui. O lado Bzinho correspondente ao lado oposto ao ângulo B. O lado Azinho correspondente ao lado oposto ao ângulo A. E o lado Czinho oposto ao ângulo C. Foi chamado de beta. Esse lado que é oposto ao ângulo reto, ele é chamado então de hipotenusa. Os outros dois lados recebem o nome de catetos. Os catetos, eles também vão receber a posição deles de acordo com a posição do ângulo. Então, por exemplo, esse B aqui, ele é um cateto oposto ao ângulo alfa, tá bom? E esse cateto C aqui é um cateto adjacente ao ângulo alfa. Se eu estivesse falando com relação ao ângulo beta, esse B seria o cateto adjacente, que é o que está junto, né? E esse C seria o cateto oposto ao ângulo beta. Então, vamos lá. As três relações são seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa, é o que está colado ao ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, aqui é a hipotenusa, então aqui é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, C sobre A. Tangente do ângulo alfa seria o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, B sobre C. No caso da tangente, a hipotenusa não entra aqui na relação. Então, são três lados, eu tenho três relações que relacionam esses três lados, 2 a 2. Tá? Por exemplo, tem aqui o meu triângulo ABC, o ângulo reto. Então, seno do ângulo A vai ser o cateto oposto ao ângulo A, que é o 4, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, tá? Então, fica 4 sobre 5. Cosseno do ângulo A é o cateto adjacente ao ângulo A, que no caso é o 3, sobre a hipotenusa, que é o 5, 3 quintos. No caso de fazer divisão aqui, a divisão aqui vai dar 0,8. E ali embaixo, essa divisão ela vai dar 0,6. Tá? Geralmente, a gente deixa na forma de fração mesmo para facilitar os cálculos. Porque aqui pode dar uma dízima, um valor não exato. Faltou aqui de botar a tangente, né? Botar aqui a tangente do ângulo A. A tangente do ângulo A vai ser o cateto oposto ao ângulo A. O oposto ao ângulo A é o 4, sobre o cateto adjacente ao ângulo A, que é o 3. Nesse caso, não tem a história. Lembrando, enquanto o seno e o cosseno vão dar sempre um número entre 0 e 1, né, nesse triângulo aqui, tá? No triângulo retângulo. Futuramente, quando a gente estudar na circunferência, a gente vai ver que esse valor ele pode se alterar. A tangente ela pode passar por 1, porque a gente sabe que, por exemplo, que a fração imprópria 4 terços é igual a 1 inteiro e mais 1 terço. Então, vai dar 1,3333, uma dízima. Tá? Vamos ver, então, por que essas relações são importantes. Olha aqui. Foi feito aqui dois triângulos, né? Nesse primeiro aqui, que eu tenho os lados A medindo 6, B medindo 9,6 e C medindo 7,5.
o ângulo beta que vale 51,34 e o ângulo alfa 90 graus, tá? Vamos ver. Aqui, ó, o A mede 6, o B mede 9 e o C mede 7,5. Então, o seno do ângulo C é 7,5 dividido por 9,6, vai dar 0,78. O cosseno do ângulo C vai ser 6 dividido por 9,6, vai dar 0,62. A tangente do ângulo C é 7,5 dividido por 9,6, vai dar 1, correção, é 7,5 dividido por 6, vai dar 1,25. Olha, quando eu mexo na medida dos lados aqui, né, e estou mexendo também na medida dos ângulos, esse ângulo beta está mudando, tá? Os valores do seno, do cosseno tangente, eles também são alterados, ó, conforme eu vou medindo aqui o valor dos lados e dos ângulos, o valor do seno e do cosseno são alterados, tá? Agora, no outro triângulo aqui, novamente eu tenho aqui o lado K medindo 5, o lado L medindo 8,66 e o lado M medindo 10. Eu vou alterar aqui as medidas dos lados, sem mexer na medida dos ângulos. E vamos ver o que acontece com o seno. Por exemplo, o seno do ângulo D, que é 8,666 dividido por 10, está dando 0,37, aproximando, né? Porque dá 0,8666. O cosseno do ângulo D é K dividido por 10, vai dar 0,5. E a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 8,66 dividido por 5, dá 1,73. Então, eu vou mexer com as medidas dos lados e não vou mexer com as medidas dos ângulos. Olha, os lados são alterados. Observem que o seno, o cosseno e a tangente não se alteram, tá? Isso se dá porque essa razão ela é constante. Não importa, ela depende então do ângulo de abertura entre segmentos, tá? Já nesse caso aqui, ó, quando eu mexo com a medida do ângulo, esses valores eles são alterados, ó. Então, tanto faz se eu tenho um segmento de 4 centímetros dividido de 4,49 centímetros, ou um segmento de 2,25 centímetros, essa razão ela vai dar a mesma, se o ângulo for o mesmo do que uma razão de 6,42 por 12,84. Então, no caso aqui do cosseno, né? Ou 11,12 dividido por 12,84, isso vai dar o mesmo que 4,5 dividido por 5,19, porque o ângulo se manteve entre esses em 30 graus. Tá? Então, vamos tentar fazer essa atividade aí, uma pausa aí, tenta fazer. Então, seno do ângulo A, né? Lembrando que o ângulo A está aqui em cima, então o cateto oposto é o que está aqui em cima, né? E a hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus, no caso é o B. Tentem fazer aí e veja se consegue. Abração para todos.